Olá, estamos iniciando mais um Conversa com Orley, o nosso bate-papo semanal mostrando empresas e instituições de Uberlândia. Empresas, pessoas que deram a volta por cima, que começaram lá embaixo e hoje são exemplos de sucesso e de empreendedorismo para quase todo o Brasil. Hoje nós vamos conversar com Fábio Perger, da Start Química, por enquanto, né, Fábio? Como é que você está? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Fábio. É um prazer, Orley. Fábio, bom, vamos começar do começo, né? A Start, o grupo, está completando 35 anos agora, em 2023. De 87 para cá, mudanças, dificuldades e sucesso. Como é que você conta isso? É uma jornada de muita luta, né? De muitas vitórias, de algumas derrotas, mas sempre mantendo a crista alta, porque motivos para desanimar são muitos, né? Então, se a gente não for automotivado permanentemente, você acaba esmorecendo ao longo do caminho. Então, é uma jornada longa, apesar da empresa, eu acredito, ser muito nova ainda, 35 anos. Para o Brasil, é uma empresa já sênior e eu acredito que ainda tem muita coisa por vir por aí. Num país como o nosso, né, Fábio, sem desmerecer a nação, Sim. como povo, como pátria, 35 anos é uma façanha, né? É uma façanha. Passamos por muitos perrengues, né? Desde plano real, plano Bresser, tira zero, muda moeda, juros exorbitantes, períodos de calmaria, volta de juros. Então é uma montanha-russa que o empresariado brasileiro, eu falo que tinha que ser estudado, porque o cara que empreende no Brasil e tem sucesso, trabalhando certo, com honestidade, ele é um cara que com certeza vai ter sucesso em qualquer lugar do planeta. Então isso eu falo com muita maestria, porque eu acompanho, viajo muito, e o brasileiro ele é muito versátil. Ele tem que canalizar a sua esperteza, seu traquejo, a sua ginga em trabalhar sempre sério, com honestidade, que não tem erro, independente do ramo de atividade. Então eu acredito muito no Brasil, acho que isso aqui é o país da vez, temos muito a crescer e incentivo muito a empreender, a ter uma visão diferenciada de mercado, porque o que move as pessoas são a sua crença e a sua atitude diante dela. Tem gente que só acredita, mas não faz nada. Então tem que ter uma atitude progressista, uma atitude de se automotivar, de buscar sempre, entendeu? Não desanimar na primeira queda e seguir o barco. Ô, Fábio, reza a lenda que tudo começou numa garagem, num quintal. Como é que foi isso? A sua família, você ainda muito jovem, seu pai, seus irmãos? Sim, como é que foi? Na realidade, eu abri a empresa, eu ainda cursava engenharia química. Eu e um amigo. O amigo depois saiu, eu fiquei sozinho por 2 anos. Depois de ficar sozinho por 2 anos, é que eu precisava de ter um nome para comprar matéria-prima a prazo. Aí eu convidei meu pai para ser meu sócio, só para usar o nome dele. E assim foi feito. Aí meu pai entrou sem saber o que eu fazia, o que era o negócio. E nunca soube, na realidade. Seu pai era do setor de transporte? Sempre. Meu pai sempre mexeu com caminhões. Então ele não entendia nada de química. Nada. Só que ele acreditava muito em mim. E queria que eu ficasse no Brasil. Porque ele era italiano, veio como imigrante, sofreu muito no Brasil e não queria que eu fosse embora, que eu estava com tudo para ir embora do Brasil. Já com cidadania pronta, já falava 2 línguas muito bem. Então eu estava com tudo para ir embora do Brasil. E ele não queria que eu fosse embora. Então ele me dava força para me permanecer aqui em Uberlândia. Mais do que no Brasil, em Uberlândia especificamente, né? Mas o começo, se entender um pouco da dificuldade, eu recolhia garrafa de refrigerante, essas de PET, pegava as tampinhas de Coca-Cola, Guaraná Mineiro, colocava elas de imersão num balde plástico com soda, lavava tampinha por tampinha para tirar o escrito Coca-Cola, Guaraná Mineiro, etc., para reutilizar as tampinhas e enchia de detergentes, infetante, amaciante. Pouca gente conhece essas histórias. E isso, o rótulo, eu que fazia o rótulo na máquina de escrever. Desenhava alguma coisa
e rodava no mimeógrafo a álcool. Olha só. E para aproveitar cada página Chamex dessa aí, a 4, né? Eu dividia depois em 4 pedaços e para diferenciar um rótulo de outro, eu rabiscava com um giz de cera as margens. Então tinha a margem azul, a margem amarela, a margem vermelha, cada um era um tipo de produto. Isso bem nos primórdios. Então, o pessoal às vezes olha alguma empresa de E sucesso. vendia bem, Fábio? Horrível, ruim, produto ruim. Só que já estava montando uma clientela e foi capengando até eu formar em 89. Dali em diante eu tinha que, ou eu ia embora mesmo, que eu tinha passado em alguns concursos para Petrobras, fui chamado para ir para fora do Brasil. E a minha outra opção era ficar em Uberlândia fazendo desinfetante quebrado, porque eu estava quebrado, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí o pai, não, calma, tenta mais um pouco. Nessa ocasião, quando eu me formei, eu tive mais tempo. Então, eu falei, vou criar alguns produtos que existem até hoje, que é o caso do Pedrex, que é uma marca nacional para limpeza de pedras. E nós criamos alguns produtos para justamente ver se a coisa ia para frente. Eu criei, falei assim, vamos ver se vai ou não vai. Eu vou tentar mais um pouco. Se der certo, eu continuo aqui, senão eu vou ter que fechar mesmo e ir embora. E o que me fez ficar mais aqui foi minha dívida, né? Porque eu tinha uma dívida, não de gratidão, é de dinheiro mesmo, entendeu? Eu devia meu pai na época, e meu pai italiano, pai de 5 filhos, pão duro, graças a Deus, sistemático, no último grau, bravo. Eu falei, né, não tinha como eu não pagar. Então eu trabalhei e fui pagando, até pagar tudo que eu devia para ele. E a coisa foi indo devagarzinho, e eu fazia uma conta, quantos litros que eu tinha que vender para ter um salário de engenheiro. E comecei a empreender, criar outros produtos, entrar em outros mercados, igual o mercado de limpeza automotiva. E foi com muita paciência, muita visão, entendendo o mercado, escutando o cliente, compreendendo meus concorrentes, vendo que tipo de produto eu poderia desenvolver, quais eu seria mais competitivo. E comecei a entrar lentamente nesse mercado com muita dificuldade. Então, o começo realmente não é brincadeira. Por várias vezes eu saí para fechar a empresa. Meu pai falava, calma, você está nervoso. E várias vezes ele falou, fecha essa empresa antes que você esqueça até o que você estudou como engenheiro. E vai procurar alguma empresa para você trabalhar. Eu falei, calma, pai, você está nervoso. Aí virou. Aí virou. Mas entre tombos e vitórias aí, se me perguntar se eu faria novamente, eu acredito que faria sim. Porque eu sempre escutei o ditado clássico do meu pai, que antes cabeça de rato do que rabo de elefante. E é o que sempre me norteou. E eu sempre aprendi muito a correr riscos de empreender. Então, eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Tanto que quando eu casei, eu fui morar dentro da empresa. Com a minha esposa num mini apartamento lá não tinha 40 metros quadrados. Tinha um quartinho, uma mini cozinha, uma saleta e um banheiro. Então, eu sempre fui muito, como é que eu vou te falar? Determinada a vencer, entendeu? E quanto mais o pessoal falava, larga isso, vai trabalhar... Alguns mais falavam, você animava. Quem é você para querer competir com uma Unilever? Você acha que você vai ter produto para combater uma Sandete, que era uma empresa que trabalhava muito bem no setor automobilístico aqui? Eu falei, olha, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu acho que tem espaço. E continuava. Meus professores, quando eu disse que não ia para a Petrobras, ia permanecer em Uberlândia, fazendo material de limpeza, que eu tinha passado no concurso para a Petrobras, eles me chamaram de burro. Então, assim, e quanto mais falava que não ia dar certo, ou que eu fiz uma burrice, né? Aquilo mais me despertava. Eu falei assim, agora eu vou vencer mesmo. Agora eu tenho convicção de que a coisa vai dar certo. E assim foi feito. Ao longo de 35 anos, sem parar. Ô, Fábio, no início, literalmente, deve ter sido uma aventura, né? Não, muito mais do que uma aventura, né? Até porque eu não tinha meta, não tinha um objetivo. Eu não sabia. Eu era uma empresa de companhia limitada, porque eu tinha que fabricar, eu tinha que entregar. Aliás, eu tinha que fabricar, eu tinha que vender, eu tinha que entregar. Eu que faturava, eu era o cobrador quando vencia. Eu que levava os papéis no contador, eu que tinha que atender o telefone para pegar o pedido.
eu ia fazer teste. Quando dava problema, eu que era chamado para resolver. As fórmulas eram elaboradas por você. Sim, eu comecei a fazer uma a uma, ficava ruim, melhorava, aperfeiçoava daqui, aperfeiçoava dali. Era muito acertos e erros. Não existe na literatura uma maneira de você acertar de cara. Igual fazer um bolo. O bolo você vai colocando ingredientes, você vai pegar um bolo básico, mas você tem que incrementar ele. E assim também com cada produto fomos desenvolvendo. E com muita cautela, muita paciência, nós fomos conseguindo galgar um espaço, né? Tanto que a primeira engenheira que eu contratei era uma mulher. Conta esse episódio que é interessante. Na hora que eu falei para meu pai que eu tinha contratado uma mulher para trabalhar comigo, depois de um certo tempo, ele falou, você é louco? E ficou muito bravo comigo. Seu pai ficava sempre ali no entorno. Isso, porque naquela ocasião eu já estava aposentado, então ele estava me ajudando ali com a caminhonete velha, depois eu comprei um caminhãozinho velho. E meu pai falou, você é louco? E ficou muito bravo. Eu não entendi por que ele ficou tão bravo comigo. Eu falei, pai, por que o senhor está tão nervoso? Ele falou assim, aqui não tem nem privada. Não tinha banheiro para uma mulher trabalhar ali. Tinha uma fossa turca. Aquela que você fica em pé, né? Sei. E faz as suas necessidades ali. Então, não tinha privada. Então, e tinha um escritóriozinho que era 3x3, 9 metros quadrados. Uma meia água, realmente. Mas o bacana disso tudo é que eu nunca deixei de ter uma visão de pensar há 5, 10 anos para frente. Uma visão de médio e longo prazo. Que eu acho que o brasileiro tem um defeito, o jovem principalmente, que é muito imediatista. Esse imediatismo, às vezes, extravanca o progresso, porque nada amadurece do dia para a noite. Quando você planta uma árvore frutífera, você tem que esperar ela crescer, vai ter que tratar dela, vai ter que aguar, vai ter que podar até ela dar frutos. Aqui... Tem muito jovem, né? A gente ouve algumas histórias, sai da universidade com diploma debaixo do braço, ele já quer ser o diretor da empresa onde ele vai trabalhar. Sim. Não é assim. Não. Então tem o tempo de amadurecimento. E esse tempo de amadurecimento, de conhecimento, essa captação de vivências, isso tudo tem um tempo. E o pessoal hoje está muito imediatista, está muito querendo saber quanto que vai ganhar, como é que é as férias. Então, e eu não tinha tempo. Eu dedicava sábado, domingo, tinha sacrifícios também. Então, o empreendedor, eu falo que é até sinônimo de sacrifício. Porque empreender, às vezes é ganhar bem, sim. Mas ninguém viu tanto de horas que você ficou trabalhando a mais depois das 18 horas. Quanto tempo você teve que trabalhar no sábado, no domingo, pensando, bolando, trabalhando braçalmente também. É aquela história, né? Todo mundo fala das cachaças que eu tomo, mas dos tombos que eu levo, ninguém comenta. Isso. Então, eu acho que isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. Porque alguns querem empreender, abrir um negócio e acham que é muito fácil. Tem que dedicar muito mais do que quando você está sendo apenas um colaborador da empresa. Então, você tem que chegar mais cedo, sair mais tarde, dar sua cota de sacrifício real. Você está correndo pela vida, não está correndo mais pelo almoço ou pela janta. Então, esse diferencial aí é que eu acredito que é a receita de sucesso de grande parte dos empreendedores do Brasil. Hoje, Fábio, século XXI, 2023, seria possível uma aventura dessas? Eu acho que sempre é possível, Lei. Até hoje eu empreendo com novos negócios. Hoje o grupo Lima e Perger, que é onde uma das empresas é a Start Química. Start, vamos dizer... É a nossa holding mãe aqui. Seria a mãe. Isso. Debaixo da Start hoje temos vários negócios independentes, dentre eles fábrica de bebida, semente, adubo. São quantos CNPJ, Fábio? Mais ou menos. CNPJ são mais de 50, né? Mas é porque tem muitos que são distribuidoras, então mas a gente tem vários projetos muito interessantes. Então, sempre que a gente inicia um projeto novo, ou uma fábrica nova, ou um empreendimento novo, a gente vem com esse espírito de saber que vai ser sacrificante, que não vai ser fácil. Por mais que você tenha captado muito know-how ao longo do tempo, você ainda vai sofrer, vai ter as mazelas de um produto desconhecido, ganhar mercado, saber que vai ter que trabalhar muito mais do que quando você está dentro de uma empresa que tem um produto reconhecido. Então, isso tudo aí... É estressante, né, também? Né? É estressante, mas a partir do momento que a pessoa está determinada a fazer aquilo acontecer,
Eu acho que nada segura também. Mas eu não vejo diferença de 35 anos atrás com hoje, nem há 70 anos atrás. Se conversar com os baluartes de Uberlândia, igual o senhor Léo Martins, que começou há 75 anos, o Martins, a dificuldade era a mesma. Conversar com o seu Dilson, a dificuldade de crédito que ele teve no começo, a dificuldade com fornecedores, com cliente, logística, não muda tanto. O senhor Alexandrino Garcia, né? O senhor Alexandrino. Cavando buraco para fincar poste de telefonia. Subia nos postes para passar o fio para não deixar a pessoa sem telefone. Então, esses exemplos, eu até falo muito de que a gente tem que ter referências na vida. O empreendedor, para ele se fortalecer, ele tem que ter referências vivas. Entenda um pouco mais da história dos grandes empreendedores. A grande maioria das grandes empresas começaram efetivamente no fundo do quintal. Todas. Você pegar o grupo Toyota, foi no fundo do quintal. O grupo Mitsubishi também. Se você pegar a Apple, no fundo do quintal também. Então, você pode pegar várias. Ninguém nasce grande. Essa é a grande verdade. Exato. Então, se todos nascem pequenos, e quando você é pequeno você não tem dinheiro, você não tem conhecimento suficiente, é uma jornada. Então, empreender é uma jornada onde o aprendizado nunca vai acabar e é diário. Então, você aprende com o cliente, aprende com o fornecedor, aprende com seus colaboradores, aprende com o mercado. Então, isso tudo é muito bacana. E eu sou apaixonado por isso aí. Eu acho que empreender é paixão, sinônimo de paixão. Nós temos hoje vários exemplos de starts, né? De startup. Sim. Que começaram, como você está dizendo aí, lá no fundo de quintal. Numa garagem no fundo de quintal, explodiram, viraram aí os unicórnios da vida. Os unicórnios da vida. Sem dúvida. Que dependem muito também dos anjos, né? Dos padrinhos, aquela coisa. Isso, exato. Aqui em Uberlândia nós temos alguns exemplos desses. Temos vários aqui que são referências, inclusive para mim. Muitos são meus amigos, igual Ricardo Santos, Isso. o Gustavo Debs. São pessoas, os irmãos da Sank, o Fábio, o Felipe. Então, são baita exemplo, né? São grandes exemplos. Eu e o Fábio da Sank, que nós somos amigos contemporâneos, temos a mesma idade. Hoje é presidente da CIUB, né? Exato. O Fábio da Sank, quando nós fizemos as primeiras feiras de negócio na CIUB, eu estava começando a Start e ele começando a Sank. Teve uma ocasião que nós saímos da feira lá pelas 9 horas da noite, morto de fome. E nem eu nem ele tinha dinheiro. Nós juntamos as moedas ali, dava um cachorro quente. Que coisa! Nós sentado na sarjeta, tem uma foto nós dividindo um cachorro quente. Porque nós não tínhamos dinheiro para jantar. Estávamos expondo porque nós acreditávamos ele no produto dele e eu no meu produto. Eu não tinha dinheiro para comprar um sistema da Sank na ocasião. Aí eu falei, Fabão, você vai ter que baixar o gado demais. Aí nós conseguimos, depois de muito tempo, entrar. E são pessoas e empresas dessa modalidade que nós começamos juntos há muitos anos atrás. E eu conheço essas histórias aqui. Uberlândia é uma fonte brilhante de histórias de empreendedores. Aqui nós temos tantos empreendedores que foram de âmbito nacional reconhecidos, como o seu Alfredo Rezende. É um ícone. É um ícone mesmo. Nacional. Você pegar não vou falar nem dos atacadistas aqui, que eu posso até fazer alguma... Eu poderia fazer deferência aqui para o seu Lair, para o seu Dilson, para o seu Newton Peixoto, para o seu Calcir Júnior. Foram pessoas que foram visionárias na época. Tem pessoas da área que trabalham com arroz, igual o caso do arroz cocal. Pessoas que em vários segmentos... Tem um exemplo lá atrás, né, do João Naves, né? Exatamente. Que veio trazendo porcos de Navara, de Uberaba para cá. Então, são tantos empreendedores de vários segmentos, e hoje mesmo, essa meninada mais nova de 30 e poucos anos, fazendo história em Uberlândia. Mas quando você pega o porquê, é porque eles foram atrás de uma solução. Uma startup, quando você vai falar de uma startup, uma empresa nova, a primeira pergunta, nós somos investidores também em startups, primeira pergunta, qual o problema que essa startup resolve? Ela tem que ter um propósito claro. Qual que é a solução que ela se propõe a dar à sociedade? Porque senão ela nasce sem propósito. Então, hoje, os propósitos das instituições, das startups, dos negócios, têm que ser muito claros, muito, como é que eu vou te falar?
muito tangíveis, não só do âmbito financeiro, mas do que ela se propõe a fazer. Eu me lembro, no falar em startup, o Banco Triângulo, o Tribanco, Sim. do Martins, Sim. estava com um pepino tremendo em questão de cobrança. É um emaranhado que eu não sei explicar como que é. Mas eles estavam numa dificuldade tremenda. Aí chamaram uns meninos, fizeram o tal de Hackatri. Foi até lá no Marileuza. Reuniram a meninada lá no final de semana, com Coca-Cola e sanduíche. Os meninos encontraram a solução para o grande problema que o Tribanco estava vivendo. São inteligências, né, diferenciadas. Exatamente. Eu acredito que o futuro é muito bom. Acredito muito no futuro do planeta, do Brasil. E nós temos que fomentar esses jovens, entendeu? Porque o futuro, eu acredito que o mundo vai ser melhor sempre. E que o futuro nosso está em como nós vamos fomentar esses novos cérebros. Esses jovens que tem que estar toda hora jogando uma terrinha no pé, jogando um adubo, uma aguinha. Porque eles são o futuro não só de Uberlândia, ou de Minas, ou do Brasil. É do planeta. Então, o número de descobertas, o número de empresas que trazem solução, todo dia é fantástico o que tem acontecido ao redor do mundo. E eu não tenho a menor dúvida de que dentro de 10 anos o mundo é outro. Então, estávamos comentando agora... Já está no processo de transformação tremendo. Né? Sim. A base de combustíveis derivados de petróleo já não será o petróleo, vai ser uma outra tecnologia de energia limpa, seja hidrogênio, seja qualquer outra energia limpa. Então, o mundo está mudando muito rápido e cabe a nós, que somos empreendedores, nos adaptarmos cada vez mais. E não é só adaptar com produtos e serviços, não. Quando eu falo em adaptar... Tem que incentivar também, né, Fábio? Sim, mas essa adaptação, eu acho que vai muito além disso, até no nosso conceito. Uma pessoa igual eu, que já está com 50 e poucos anos, a gente tem uma dificuldade de adaptar as novas tecnologias. Eu penso analiticamente. Os jovens já pensam digitalmente. Outro dia eu estava vendo uma menininha de 2 anos de idade que pegou uma revista na mão, ela viu uma foto que interessou, ela ficava na revista tentando abrir a imagem na revista. Então, ela já está pensando digital. Já nasce digital, né? Isso. Ô, Fábio, vamos falar um pouco das empresas que gravitam em torno do Lima e Perger. Hoje nós... Você tem negócios no exterior também. Sim, nós hoje exportamos uma boa parte da nossa produção, mas em negócios primeiro que a gente opera hoje, nós operamos muito com semente de algodão, com fábrica no Nordeste e no Norte do Brasil. Operamos com a área de adubo, que estamos numa operação já de transição para uma companhia indiana, que nós estamos transacionando, ela já está praticamente fechada. Legal. Nós estamos com a operação hoje de reciclagem de plástico, tirando quase 200 toneladas de plástico da natureza para contaminar lençóis freáticos, solo, água, tirando da natureza 200 toneladas por mês e com um aspecto social incrível, né? Porque hoje nós somos... Os catadores, as cooperativas dos catadores, nós compramos esse material deles também. Então, isso aí é um benefício para a sociedade muito grande. Então, nós trabalhamos na parte de reciclagem, na parte de fabricação de embalagens para nós e para terceiros. Então, nós fazemos embalagem... A fábrica de embalagem do grupo me parece que é a primeira de Minas Gerais. Em volume, sim, de plástico beneficiado. Nós beneficiamos em termos de 300 toneladas mês de plásticos, entre polietileno e PET. Atende o grupo e outras empresas? Atende o grupo, outras empresas do segmento de limpeza, de cosmético, de indústrias de lubrificantes. Então, é um business independente também, bastante relevante dentro do grupo. Nós operamos muito forte na área de cosmética. Na cosmética, nós temos uma operação de seção de marca, que é a Provanza, que tem quase 70 lojas espalhadas pelo Brasil. E a Biotech, que são produtos cosméticos já vocacionados para a área de supermercado. São produtos cosméticos menos elaborados do que a Provanza, mas tão bons quanto, só que já são direcionados à venda de varejo. Temos também uma outra operação nossa muito interessante, a de bebida,
Nós hoje somos uma das empresas mais premiadas no Brasil na área de whisky, gin e vodka. Nós fazemos whisky, gin e vodka aqui em Uberlândia a partir do milho. O milho é fermentado, destilado. O whisky, no caso, é guardado em tonéis de carvalho. Como é que é a marca do whisky mesmo? Eu esqueci. Clausen. Clausen é o nosso whisky. E nós temos depois a vodka Spirit e temos o gin Avec Folie. Vários tipos de gin. Então, isso aí nós começamos a ser de brincadeira porque nós brincávamos que nós estávamos muito velhos para beber bebidas ruins. Então, nossas bebidas são 7 vezes destiladas. Nenhuma fábrica faz isso, porque seria inviável financeiramente. Usamos água ultra purificada, de osmose reversa. Nenhuma empresa de bebida faz isso, porque seria uma água muito cara. Então, nós criamos uma bebida ultra sofisticada, com um paladar totalmente diferenciado. Aí você fala, mas fazer o whisky em Uberlândia? Que coisa estranha, né? Já ouvi falar de whisky de Araguari, né? Mas de Uberlândia não. De lá era famosíssimo, né? Matou muita gente. Exato. Mas então, esse é alguns negócios que a gente opera também. Dentre outros, nós criamos, por exemplo, agora a rede Unishop. A rede Unishop, ela já está com mais de 500 lojas. É a maior rede hoje de lojas de limpeza das Américas. Nós estamos com mais de 500 lojas espalhadas pelo Brasil. Devemos chegar até o ano que vem com mais de 1.000 lojas em operação. Então, é uma atividade bastante bacana. Além de operar com imobiliária, operar na área de tecnologia, com novas tecnologias como produção de hidrogênio, produção de catalisadores para a indústria petroquímica, mineração. Entramos também na área do setor imobiliário, energia fotovoltaica também. Temos uma fazenda muito grande aqui em Minas, ali em Pedrinópolis também, onde a gente gera quase 7 mega de energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica é um setor também que não tem retorno mais, né? A tendência é... Sim, ele sofre uma influência muito grande das empresas reguladoras, né? Da ANEEL, principalmente. E hoje já foi melhor, para te falar a verdade. Hoje é um segmento que o payback do investimento já está maior, já não tem essas coisas. Como a energia, com a crise, o consumo diminuiu e isso teve maior oferta do que demanda e o preço caiu. A CEMIG baixou o preço, as represas estão todas cheias d'água, estão gerando a pleno vapor. Então, o que está acontecendo? O preço da energia caiu e quem fazia energia para vender está tendo que vender mais barato. Então, o negócio não é mais aquele grande negócio. Isso. É um negócio interessante, mas não é aquela Brastemp, né? Mas hoje a gente opera com muitos negócios independentes um do outro, com parceiros, às vezes, fundamentais para o nosso negócio. E nós temos uma visão de médio e longo prazo muito boa, muito grande. E nós temos um grande orgulho de ter parceiros dentro do nosso negócio que agregam muito valor. Muito valor. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. Então, nós temos pessoas assim que assim, não dá para falar em palavras o quanto elas são preciosas para nós, não pelo conhecimento apenas que elas possuem, mas pelo caráter, pela confiança que nós depositamos nelas. E isso tudo faz com que as coisas vão para frente. E nós acreditamos muito em todos os parceiros. Talvez essa seja uma das nossas características. E até a gente, às vezes, quebra a cara de vez em quando em algum negócio, mas faz parte do negócio. Ninguém vai ter sucesso sempre. Nem tudo é flor, né? Não. Ou seja, toda flor também tem seus espinhos, né? Mas faz parte dos negócios. O Fábio, o grupo, ele tem... Você já falou, gostaria que você desse uma explanada com mais detalhes. Negócios na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, África... E na China, como é que está? Bom, na China, nós hoje somos, devido a um regime especial que nós temos junto ao Estado de Minas, nós temos hoje uma operação de importação muito grande da China. Nós importamos muito da China. Então, nós importamos muito acessórios de limpeza, escovas, etc. Escova de dente, nós somos um dos maiores importadores do Brasil. Importamos muita matéria-prima, muita matéria-prima. Então, a China hoje é um país que tem uma grande capacidade de produção de químicos e com uma qualidade excepcional. Então, a China já se adequou ao
ESG, que é o Sistema Internacional de Qualidade, é compromisso com o meio ambiente. É meio ambiente, social e governança. Exatamente. Então, hoje, nós compramos produtos super bem em termos de qualidade, em preço, trazemos direto da China e temos um representante nosso na China, com escritório, só para certificar toda a mercadoria que é embarcada para nós. Ver se está dentro dos padrões de qualidade, seja da área de física, se for uma escova de dente, se ela não está quebrada, etc. As cerdas estão bem feitas, a impressão está conforme tem que ser. Desde isso até uma cromatografia, análises químicas mais sofisticadas para certificar que o produto que nós estamos comprando é aquilo que nós estamos realmente comprando. Não está comprando gato por lebre, né? E daqui para lá? Daqui para lá, para a China nós fazemos muito pouco negociação, exportação. Até mesmo porque hoje o mercado brasileiro ainda é muito grande. O Brasil é um país continental. Exportamos muito para o Cone Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, um pouco para o Chile, um pouco lá para cima também, Colômbia, um pouco para os Estados Unidos, América Central, África sempre tem muita procura. Mas nós ainda priorizamos muito crescer dentro do Brasil, porque o Brasil ele tem muita oportunidade ainda. O Nordeste cresce em ritmos excelentes, o Norte do Brasil, as fronteiras agrícolas do Brasil, igual Luiz Eduardo Magalhães, o famoso Matopiba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Aquela região ali, que é uma das grandes fronteiras agrícolas do Brasil, o índice de crescimento é assustador. Luiz Eduardo Magalhães era um posto de gasolina, né? Exatamente. E tem 20 anos aquela cidade. Absurdamente. A energia. Lucas do Rio Verde, aquela região. Primavera. Primavera do Leste. Isso tudo são fronteiras agrícolas que nós temos negócio, que a gente está sempre presente. E eu falo muito em minhas palestras que vale a pena demais, quem não conhece essas fronteiras, entender o Brasil que dá certo. Porque você vai ali, você vê o movimento, a dinâmica da cidade, construindo, fazendo, as revendas de carro, o trator. É uma dinâmica muito bacana de se ver. O Fábio, interessante, eu já tive a oportunidade de andar por aquelas regiões, fazendo um trabalho até de comunicação também, há muitos anos. Sim. E o interessante é que é sábado, domingo, feriado, dia santo. Não tem isso para eles. Né? Não. É a gauchada também. Isso. Né? Até mesmo porque aquele negócio, quem se propõe a mudar para uma fronteira agrícola, ele abriu mão de conforto, ele abriu mão de certas regalias e está ali para trabalhar. Quando eu falo de estar para trabalhar, é não medir esforços, é 24 horas por dia. Por exemplo, quem mexe com leite. A vaca tem que ser ordenhada 2 vezes por dia. A vaca não sabe se é sábado, domingo, feriado, etc. Tem que ordenhar. A colheita que está para ser colhida tem que ser colhida, porque se vem chuva, depois não consegue. O algodão, por exemplo, o algodão ele tem a hora certa de colheita. Né? E não interessa se a hora certa que é no feriado. Tem que colher. Então, são pessoas que estão determinadas a vencer. E isso acontece quando tem essa determinação. E as fronteiras agrícolas brasileiras são um exemplo vivo. O jovem, se eu tivesse 20 anos de idade, eu mudava para uma fronteira dessa, porque é impressionante as oportunidades que tem. Igual se você vai lá para Campo Novo dos Parintins, Rondônia, Roraima, é outro mundo. A dinâmica, isso é muito bacana. Nós, como Grupo Limperger, nós investimos nessas regiões, temos fábrica no Luiz Eduardo, em Campo Novo dos Parintins, em Rondonópolis, na área de sementes, na área do agro também, com linha para adjuvantes, aditivos para fertilizantes. Pecuária, agricultura? Na pecuária nós não atuamos diretamente. Temos linhas de produto que atuam para o pessoal de ordenha de leite, para higienização de ordenha, de equipamento, para pasteurização de leite, para os laticínios, mas não atuamos diretamente na produção leiteira, sempre só na parte industrial. Então, o que a gente vê, Orley, é tão fantástico porque a gente não consegue exprimir em palavras as oportunidades. Eu comecei a frequentar Luiz Eduardo... É o Brasil que dá certo, né, Isso. Há uns 5 anos atrás, tinha um hotel. Você chega lá hoje, tem 20 hotéis. E todos lotados. Você tinha 3 revendas de produtos, de insumos agrícolas, de defensivos.
Você chega lá hoje, tem 50. Revenda de todos os tipos de marcas, carros, tratores. Isso vem mecânico depois, isso vem pessoal de manutenção, isso vem restaurante, isso vem atrás o pessoal de imobiliário, porque esse pessoal tem dinheiro e quer comprar e quer morar bem lá também. Então, o nível de oportunidades que o Brasil proporciona é fantástico. A John Deere montou uma montadora lá, né? Sem Naquela dúvida. região. Era a maior revenda John Deere do planeta. Isso. Então, lá, a revenda lá tinha 2 aviões para levar peça de manutenção na época da safra, porque é tão longe as fazendas e tão grande que não podia perder tempo. Então, o avião que levava a peça. Então, isso tudo é um Brasil que nós, loucura, às né? vezes, ficamos parados, estagnados no nosso mundinho de conforto e que a gente tem que sair para fora, entendeu? Então, eu até brinco muito que tem um ditado que eu até falo que cobra que não anda não come sapo, né? Então, é mais ou menos por aí. Nós temos que sair do casulo, às vezes. O jovem tem que migrar para essas áreas. Não ficar querendo só a zona de conforto. Ah, eu nasci em Uberlândia, tenho que morrer em Uberlândia. Meu negócio é aqui. Sai fora do casulo um pouco. Desbrave um pouco. Vai aprender, né? Isso. Vai ter tecnologia que vai aplicar lá. Ganhe conhecimento, ganhe habilidades aqui e vai lá fora. Põe o nariz para fora. Mostra que veio, entendeu? Então eu acho que o mundo é feito de desafios, é feito de pessoas de coragem, porque para empreender tem que ter muita coragem. Para mudar uma região dessa tem que ter coragem. É muita renúncia também, né? Renúncia Isso. a muita coisa, de Exato. conforto e tudo mais. Exato. Mas lá na frente ele vai colher os frutos. Então, voltamos na plantinha, né? E uma coisa bacana, Orley, que vale a pena a gente estar falando assim para esse público que eu admiro, sou um fomentador, adoro conversar com os jovens, porque eu acho que o jovem ele tem uma energia diferenciada, entendeu? Então, eu não conseguiria fazer o que eu fiz hoje. Já não tem aquela energia vital mais para fazer isso tudo. Eu era louco. Aquela disposição. Era louco. Eu trabalhava igual um maluco. Eu não tinha tempo. Quando eu fui morar dentro da empresa, eu acordava de madrugada, ia para lá, já era 3 da manhã, não vou voltar para dormir em casa, não. Vou dormir por aqui mesmo. Botava um colchãozinho no chão e dormia lá. Então, essa determinação, essa energia, a gente tem que canalizar ela. Eu falo muito com os jovens. Não perca muito tempo em balada que perde noite. O cara leva uma semana para voltar ao normal. Pega essa energia toda, canalize em coisa produtiva, em coisa que vai te dar fruto lá na frente. Ah, mas todo mundo vai na festa. Tudo bem, todo mundo vai na festa, mas vamos ver o que todo mundo vai fazer no final. Então, eu sempre tive isso muito claro, de que a renúncia, que você renuncia agora como jovem, porque você está com muita energia, vai fazer uma diferença tremenda lá na frente quando sua energia cai. Então, eu acho que... nós somos uma bateria de energia. O cara morre de velhice porque esvaiu a energia vital dele. E essa energia vital do empreendedor... Muitos deixam essa energia esvair também, né? Exato. Com o quê? Com bebida, com festança. Eu brigo muito porque a hora de sono durante a noite, ela repõe muito mais do que a hora de sono durante o dia. Isso eu não sei te explicar como, mas tem um sentido. É natural, né? Uma ordem natural da coisa. E nós, quando perdemos uma noite de sono jovem, que está na balada, etc., ele simplesmente desregula o relógio biológico dele. Na hora de trabalhar, que o cara tem que estar focado, tem que estar com a cabeça antenada fazendo as coisas acontecer, ele está ainda meio... É a famosa na ressaca, cabeça, né? com ressaca, com sono, não tem a penetração de concentração necessária para fazer uma coisa acontecer. Então, eu vivencio muito isso com os jovens. Então, a gente tem muitos, como é que eu vou te falar? Estagiários, pessoas que a gente convive, até porque a gente tem que estar criando sucessão nas empresas. Então, nessa metodologia de criar sucessores, porque não existe sucesso sem sucessores, nós temos que estar formando nossos líderes do futuro. E os líderes do futuro têm que ter essa determinação de que a energia deles tem que ser canalizada de maneira correta. E nós, como pessoas um pouco mais experientes, nós temos que ajudá-los a conduzir essa energia. Você conhece essa história de cadeira, né? Como se diz, né?
Você viveu isso. Vivi muito. Até hoje. Eu, tá 10 horas da noite, eu tô indo pra cama. Aí fala, pô, mas você dorme com as galinhas? Eu falei, dormo com as galinhas e acordo também cedo, porque Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Acorda com os passarinhos. Isso, Deus ajuda quem cedo madruga. Aham. É o olho do dono que engorda a porcada. E assim vai. Então, esses ditados populares são muito verídicos. Então, estar presente, estar carregado energeticamente, estar antenado com o mundo global, o que está vivendo, o que está mudando, estar sempre atualizado, isso é que vai fazer o profissional do futuro, o empreendedor do futuro, porque senão fica para trás em 2 piscar de olhos. Ô, Fábio, nós temos conversa aqui por mais 1 hora. O nosso tempo já está meio passado. Eu queria só que você deixasse aqui para a gente o seu pensamento sobre o nosso país hoje. Bom, eu desconheço alguém de sucesso que não seja extremamente otimista. Não existe. Então, eu sou otimista por natureza. Quando o cara fala, vai dar errado, fala, não, mas eu acho que não, e vamos tentar fazer diferente aqui para fazer dar certo. Eu acho que o Brasil... Aliás, vou corrigir minha frase, gente. Eu não acho nada, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Isso aqui é o país do futuro, independente de quem seja presidente, de quem não seja presidente. Porque problema tem no Brasil, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem na China, onde quer que você vá. Problemas sempre existirão. O que nós temos que ter são pessoas mais hábeis a resolver problemas. Até brinco muito com os meus diretores. Se não tivesse os problemas, nós todos perderíamos nossas funções aqui. Então, cabe a nós desenvolvermos habilidades para resolver problemas. E o Brasil é a bola da vez, porque a Europa está toda construída. Estados Unidos, da mesma forma, muito capital, muita coisa. Aqui, gente, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa a ser feita. Tem que ter mais determinação, olhar. Aí o pessoal fala, mas... É difícil, o dinheiro tá caro, não tem capital, não tem isso. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Começa menorzinho, faz uma coisa micro, vai crescendo lentamente, faz na cronologia que você dá conta de fazer. Não passe a carroça na frente dos bois, que dá certo. O Brasil é feito para pessoas que tenham coragem e muita determinação. Então, essa determinação, gente, eu já vi muitos casos de acerto, de erro, mas a grande parte dos erros é porque a pessoa começa a fazer coisa que não deve. Gastar mais do que ganha, investir errado, fazer coisas não necessárias. Então, vamos fazer a coisa acontecer com muita concentração, focado, entenda o mercado, entenda o produto que você está vendendo, o que pode ser feito de melhor, o que não tem no mercado que você possa estar criando. Crie, inove. Essa é uma das chaves de sucesso. Tanto que um slogan do nosso grupo é inovando sempre. Por quê? O tripé de qualquer projeto, seja em qualquer país do mundo, é um bom projeto, pessoas muito boas compartilhando o sonho do empreendedor, pessoas que acreditem, que tenham ele como exemplo e referência. Não adianta, vamos trabalhar, tá? E o cara vai passear. Então, o cara tem que estar líder, tem que estar na frente. E por último aqui, é uma palavrinha que é fundamental. Chama-se trabalho. Um bom projeto, pessoas juntas, compartilhando o sonho e trabalho. Nada substitui o trabalho. Essa, para mim, meu sobrenome é Fábio Perger Trabalho. E finalizo, sabe com o que, Orley? Eu acho pouco. Quanto mais eu estou ocupado, mais me descarregam coisa para fazer. Não dá tempo de ficar pensando besteira. Isso, não dá tempo. Você tem que estar dedicado. Isso é muito bom. Isso dá saúde. Com certeza. Não dá tempo de ficar doente. Eu sempre falei, esse trabalho não cansa. Estávamos comentando outro dia, eu e um outro empreendedor amigo meu, quantas vezes você deixou de ir na sua empresa porque você ficou doente? Ele falou, cara, eu não tenho lembrança. Nunca deixei de ir na empresa. Só não vou na empresa quando eu estou viajando. Aliás, uma vez, quando eu tive que fazer cirurgia de apêndice, que eu fiquei internado. Também não dá. Não tinha jeito. Mas eu trabalhei até com o apêndice arrebentado lá, ferrado. Mas tô com a dor esquisita. Então, isso é que
Ah, mas isso é fominha. Pode ser que seja. Empreendedor de sucesso, ele é fominha. Ele tem tesão. Vontade, né, Fábio? Vontade Tem que ter. acima de tudo. Fábio Perger, muito obrigado pela sua presença aqui, e pela aula magnífica que você deu, entendeu? Principalmente para os nossos jovens, para os empreendedores que estão começando e que já estão na estrada também. É um prazer sempre compartilhar ideias, um pouquinho de história e principalmente, mais do que ideia e história, é motivar, porque mais uma vez eu falo, o nosso futuro depende só de nós. E aqui é o lugar. Bom, se inscreva em nosso canal no YouTube e ative o sino de notificação para receber um alerta a cada novo vídeo. E não se esqueça de nos acompanhar também no Spotify e nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima.